Atenção, atenção, muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Conversa no Ninho, pontualmente aqui às 9h30 da noite, no nosso super canal. Olá, Natasha. Olá, olá. Vamos dar aquele famoso tempinho pro pessoal chegar. Natasha, você que chegou aí já vai me dizendo assim, como é que tá o som? Tá legal? Porque eu tô usando um outro microfone hoje. Tô meio na dúvida assim se está funcionando bem. Então vou aqui dando essa esquentada, esperando todo mundo chegar. Que o nosso tema hoje é interessante para o contexto que a gente está vivendo, né? Estamos aí no auge das férias, então já surge um monte de dúvidas, assim, meu Deus, o que eu vou fazer diante disso? Porque se você tem um bebê pequeno ou se você tem uma criança menor, é natural. E para completar, se o seu filho tem alguma questão em relação ao sono, é natural. Oi, Elis, tudo bem? É natural, me digam aí se o som tá legal, tá? É natural surgir aquela questão assim, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer nas minhas férias? Com esse bebê que não dorme tão bem, com essa criança, agora que ajeitou o soninho. Boa noite, Dani. Será que eu vou seguir mesmo as férias? Aí surge aqueles dois grupos de mãe, assim, né? Então tem uma que já manda logo assim, ó. Ah, quer saber, gente? Eu não vou mexer com nada disso, não, porque assim, eu já vi tudo, eu já entendi essa história de que assim, o sono depende da rotina, férias, rotina, não combina. Então você quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com essa história de férias, não. Deixa pra quando essa criança tiver 5 anos a gente mexe com isso, né? Em contrapartida, existe aquela outra mãe assim que é super controlada e que fala assim: "Não, não, comigo já tá tudo resolvido. Eu já fiz milhões de planilhas, já estabeleci tudo, já sei o que vai ter que ser feito, deixar de ser feito. Então eu vou sair de férias porque eu vou seguir tudo ali à risca assim, ó, igualzinho eu fazia em casa que vai ser tudo certo", né? E aí a gente pensa assim, gente, qual que será que é o caminho dessa história? Será que realmente é tudo ou nada? Será que férias e bebê e sono de bebê só convive nesses dois espectros aí? Aí eu já digo para vocês, né? Como quem já me conhece já sabe disso, mas eu já vou dar um spoiler aqui de tudo que a gente vai falar aqui hoje à noite, mas que na verdade, gente, o nosso mundo é tão mais bonito quando a gente está ali naquele mundo que não é nem preto, que não é nem branco, mas que está no meio daqueles 50 tons de cinza. Eu nunca vi esse filme, nunca li esse livro, mas eu amo muito esse nome, esse conceito, né? Porque afinal de contas, olha a quantidade de possibilidades que existem aí entre esse branco e esse preto. E nesse caso, isso também parte por aí, né? Afinal de contas, o que a gente precisa fazer, a nossa sabedoria reside em encontrar onde é que está o nosso cinza. Porque certamente o meu cinza não é igual ao seu cinza. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual é o lugar que para você encontra o seu conforto? Provavelmente não é igual ao meu. Eu tendo um pouquinho mais pro preto, né? Mas e daí se o seu é outro lugar de conforto? Então é isso que a gente precisa entender para tudo na vida. Qual é o seu equilíbrio, aquilo que fala mais com você, aquilo que torna a sua vida mais leve e mais possível. Isso é a grande sabedoria da maternidade. Então, gente, para quem está chegando aqui agora, o nosso assunto de hoje é falar sobre férias. Olha que assunto mais delicioso. E vai continuar sendo delicioso, tá, gente? Não é porque a gente vai falar aqui de sono, de noites que estão mal dormidas, que a gente não possa ter refresco nisso tudo. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que a gente pode encontrar esse nosso cinza, esse nosso equilíbrio dentro desse assunto, né? De férias e rotina e repetições e hábito. Como que a coisa pode funcionar dentro dessa história? Existe possibilidade? Claro que existe, sempre existe. Tá bom? Então estamos começando aqui agora o nosso Conversa no Ninho com o tema férias e o soninho, como fazer e como lidar, tá? Então, o primeiro passo de todos, gente, respira, respira muito e se concentra no seguinte: férias. Você está de férias. Então, assim, é uma coisa que
Todos nós precisamos. É o momento de respirar, é o momento de se energizar, é o momento assim de soltar um pouco as rédeas, permitir que as coisas não sejam perfeitas, né? Que as coisas aconteçam dentro daquele possível de hoje. Esse é o conceito de férias. E é isso que a gente precisa trazer para este momento. Afrouxar um pouco aquelas rédeas da expectativa, afrouxar um pouco as rédeas do resultado e permitir que a coisa aconteça. Deixe fluir. Mas aí alguém vai virar para mim e vai falar assim: mas Ana, não vai dar uma desandada se eu fizer isso? Se eu deixar a coisa fluir, não vai dar uma desandada? E aí eu preciso te contar duas verdades em relação a isso. Primeira coisa, sim, vai desandar, ok? Já coloco isso de cara, que é justamente para, ao invés de apavorar, a gente trabalhar em cima disso, que é uma realidade. O que acontece, minha gente? Quando você tem uma criança em casa, né, que está ali antes dos seus 4, 5 anos de idade, que a gente não pode dizer que o padrão de sono esteja 100% estabelecido, mesmo que essa criança tenha um bom padrão de sono, durma muito bem, faça tudo do jeitinho que está previsto, se você faz uma viagem com essa criança, né, e você vai mudar o contexto dela, você provavelmente vai lidar com algumas desandadas nesse processo. Tanto no momento em que você chegar no novo ambiente, no novo lugar, seja a casa de alguém, seja um hotel, seja onde você for passar esses dias, e você vai encontrar isso também na volta para sua própria casa. Sim, então adaptações são necessárias. O que acontece? Os bebês e as crianças pequenas, eles são muito relacionados com o contexto em que eles estão. O contexto físico mesmo, né? O ambiente, eles são relacionados a isso. Somado à questão do ambiente, no caso de uma viagem, existe ainda todo um arsenal de novas possibilidades. Então, assim, são novas coisas que estão sendo descobertas, são novas vivências, novas pessoas, novos lugares, novo tudo. Então, é natural que isso gere uma excitação. E nós sabemos que, na verdade, quando a gente tem um overestímulo, um superestímulo para essas crianças, realmente o sono vai dar uma rateada dentro dessa história. Então, assim, esteja preparada e esteja tranquilo para saber isso. Vai rolar uma desandada, tanto no momento que você for, quanto no momento que você voltar. E aí eu te falo o seguinte, aí entra no aspecto número 2. Mas como fazer para isso, então, ter menos peso, menos dificuldades para você? Sabe como? Encarar isso com mais leveza e com menos ansiedade. Todas as vezes que a gente traz essa carga de estresse para alguma coisa, em especial que envolvem os nossos filhos pequenos, a gente sabe que isso acaba pintando tudo com cores mais severas. Então, assim, encare isso com um pouco mais de naturalidade, falando assim, olha, eu sei que isso vai acontecer e, ok, faz parte. Eu vou me dar esses dias de luxo, né, de direito, de respirar, de curtir, e na volta a gente vai resolver o que precisar ser resolvido. Porque quando você voltar para casa, vai estar meio bagunçadinho, mas se você retomar a rotina, se você retomar os cuidados que você sempre teve, você vai reencontrar o padrão que já existia. E quanto mais serena você estiver com isso, reabastecida de energia desses dias de férias, mais tranquilamente você vai encontrar esse lugar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Primeira dica é aceitar que realmente vai mexer, se preparar para lidar com isso com mais leveza, que afinal de contas é o tema quando o assunto é férias, leveza. Tudo bem? Mas junto disso, eu vou trazer aqui para vocês algumas outras questões, algumas outras medidas, algumas dicas que vocês vão poder aí usar nessa dinâmica nova que as férias e que o novo contexto traz para gente tentar ver o que a gente pode fazer para trazer menos turbulência para esse período. Vamos lá? Então, papel e caneta, vamos começar a falar. Bom, gente, primeira coisa, apenas tente não alterar demais a configuração que já existe ali para aquele bebê, para aquela criança, enquanto você estiver fora da sua casa, tá? Então, assim, se você está viajando, se você vai para a casa de alguém ou se você vai para um hotel, o que é importante você entender? Hoje, aquela criança já não dorme mais com você, não dorme na mesma cama,
Então busque essa mesma configuração para o lugar que você for. Então assim, pergunte se tem uma caminha extra, que tenha um colchãozinho que possa colocar no chão, se tem um berço portátil. Converse sobre isso antes com o hotel, com a estrutura. Porque se você conversar antes, você ainda tem a chance de você conseguir levar isso com você. Pedir um bercinho emprestado, bota na mala e leva para lá. Tudo bem? Porque o que acontece, gente? Se você já não dorme junto com o bebê, por que você vai construir essa configuração diferenciada lá? Tá? Porque pode trazer algumas mexidas, algumas mudanças para o seu contexto quando você voltar para casa. Agora, se você também virar e falar assim, Ana, quer saber? Eu tô afim disso também. Eu quero poder, nesse período de férias, curtir esse grudinho com meu filho. Eu quero fazer a cama compartilhada. Não posso? É claro que você pode. É claro que você pode. Mas, de novo, faça isso de forma consciente, com dois aspectos. Primeiro, aspectos de segurança, enquanto você estiver fazendo essa prática, que a gente já falou muitas vezes por aqui, tem um post específico sobre isso. Cuidado, né? Você quer dormir com seu bebê porque você quer chameguinho, mas cuidado também para não se colocar numa situação ali de risco. Tudo bem? E outra coisa é, saiba que quando você voltar para casa, o ideal é que já no dia 1 você assuma a configuração que já fazia parte da vida ali antes de você viajar. Então, se esse bebê já dormia no seu próprio quarto, bote ele para dormir no próprio quarto. Nem que na primeira noite, na segunda noite, você pega um colchãozinho, vai lá para o quarto, durma pertinho dele, para ele fazer uma readaptação à sua casa de novo, né? Mas para que ele vai sentir um pouquinho, ele deixou de dormir ali com a mamãe e com o papai. Então, assim, você faz isso durante uns dias, que as coisas também entram no seu padrão. Tudo bem? Mas, enfim, esse conceito, não crie configurações diferentes daquela que você já está vivendo, tá? Oi, Matro, tudo bem? Hoje a gente está falando um pouquinho aqui sobre a questão das férias, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui com o protocolo de tudo que eu preparei, mas eu te convido a você ficar aqui até o final, porque assim, eu não acho que vai durar o tempo todo que a gente tem de live. Então, a gente conversa sobre a história que eu tinha programado e depois eu volto para o seu ponto para esclarecer essa questão da rotina, tudo bem? Então, vamos seguindo aqui, gente. Outra coisa que eu aconselho todas as famílias a fazerem quando forem sair de casa. Leve na mala coisas que vão garantir um senso de familiaridade para o seu filho. Se for um bebezinho, uma dica boa que eu te dou, sabe qual que é? Pega o lençolzinho do berço, da caminha que ele dormiu, o lençol usado, não é um novo, é o usado. E leve com você na viagem. Quando você chegar no novo lugar, você reveste o berço, a caminha, com o lençol que ele usava em casa. Os bebês ainda têm uma ligação muito forte com tudo que é sensorial, com o toque, com o cheiro, com tudo. Então, ele sentir aquele cheirinho de casa vai ser importante para ele se sentir mais seguro no novo ambiente. Faça isso. A criança já está maior um pouquinho, leve aquele amigão, sabe? Aquele parceirinho que está sempre junto da criança, não deixe para trás. Leve com você na viagem. E tudo que você for fazer, leve junto esse objeto. Então, coloque nas refeições, coloque no momento do ritual do sono, coloque no pré-sono e coloque para dormir. Porque, assim, é uma forma também de trazer mais serenidade. E isso vai para todas as outras coisas que você perceber que for assim. É pequeno, é prático de ser carregado e ao mesmo tempo tem um significado forte para o meu filho, leva aquele livrinho significativo, um bichinho, um objeto, leva junto com você. Porque aí ele vai se sentir mais seguro naquele novo lugar, com uma sensação de conforto e de segurança, de acolhimento. Tudo bem? Outra coisa, lembra que eu falei lá sobre você checar antes com o hotel a questão da caminha extra e do berço? Vou te dar uma outra dica importante de você checar. Pergunta por telefone mesmo, assim, como é que é a questão da claridade do quarto. Porque assim, gente, se você tiver a chance de escolher um quarto que seja mais escuro, faça isso. Para garantir duas coisas. Primeiro, uma soneca mais fácil, né? Caso você venha a fazer as sonecas no hotel mesmo, porque assim o escuro vai te ajudar a fazer com que a coisa role com mais tranquilidade e para impedir aquele despertar muito cedo pela manhã. Porque quando vai amanhecendo o dia, aí vai entrando aquela luzinha ali pela janela, você pode ter certeza que o bebê vai despertar, a criança vai despertar, especialmente quando eles estão fora do seu contexto.
tá? Então tente ver se existe essa possibilidade antes. Se tiver, tanto melhor, tá bom? Outra coisa, gente, não é para ninguém ficar refém de nada. Mas ao mesmo tempo, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando a gente está viajando assim com um bebezinho a tiracolo ou uma criança pequena, existe uma questão que a gente não tem como fugir dela, gente. Esta criança pequena, ela ainda tem algumas necessidades que vão além da sua própria capacidade de falar assim, eu vou tentar fazer diferente. Não dá, eles ainda têm essa necessidade muito incrustada e precisa ser respeitada. O que é que eu quero dizer com isso? Então, durante a sua viagem, tome cuidado com alguns horários significativos. Tipo, tente sempre que possível colocar o bebê ou a criança para dormir no mesmo horário todos os dias à noite e acordar no mesmo horário nos outros dias da manhã. Mas, Ana, eu queria um refresco. Tá bom, você pode tentar colocar um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde, mas mantenha uma mesma proporção e não mude drasticamente. Sabe por quê? Porque assim, o seu filhote demorou um tempão, algumas semanas, alguns meses, para estabelecer aquele relógio biológico. Então, quando a gente dá uma degringolada nisso, dá uma tumultuada ali no funcionamento mesmo da criança. Então, o ideal é que você mantenha os mesmos horários, tá? E outra coisa, gente, é importante a gente preservar também os momentos de soninho durante o dia. Mas o que eu quero dizer com isso? Use da maneira mais flexível que você conseguir. Você está de férias. Então, assim, não precisa falar assim, eu não posso sair do hotel, não posso sair da casa onde eu estou porque existem as sonecas. Não é isso. Mas você consegue sim fazer com que essa soneca aconteça, mesmo que seja no seu colo, no carrinho, numa cadeirinha do carro, na canga, debaixo de um guarda-sol na praia. Você consegue viabilizar isso. Basta você falar assim, opa, tá na hora. Ou, se a criança demonstrar que está com sinais de sono, respeite isso. Vai por mim. Quando você não respeita esse soninho da criança, o que vai acontecer? Lembra que eu falei dela ter uma necessidade que vai além da sua capacidade de controle? O que vai acontecer? Se você esticar demais essa corda, você pode transformar o seu filho num Tais ali no meio daquela viagem. Que ele vai ficar muito nervoso, choroso, irritado, dando birra uma atrás da outra. E isso definitivamente a gente não quer nas nossas férias. Então, assim, é melhor você tomar cuidado com isso, né? Olhar e falar assim, opa, tô percebendo que tá com um soninho ali. Pega a criança, pega o bebê, bota no seu colinho, faz um chamego, mas Ana, eu vou botar para dormir no colo. Quando está em casa, ele dorme no berço dele. Acredite, gente, entre dormir no seu colo durante uma viagem e não dormir, é infinitamente melhor ele dormir no seu colo, tá? Quando você voltar para casa, você ajusta novamente essa questão de onde ele está dormindo. Mas, durante essa viagem, eu não quero que você perca a chance de colocar esse bebê para descansar, mesmo que não tenha a situação, a condição ideal para que isso aconteça, tudo bem? É pela sanidade de vocês durante a viagem, porque senão, gente, uma criança estressada, a gente sabe como é que ela fica, né? Fica fora da casinha e aí não dá para ter sanidade dentro desse processo, tá bom? Vamos lá, outra coisa, tá lá no meio das férias, aí você fala assim, cara, não tá dando mais. Não tá dando mais porque essa criança tá indo dormir muito tarde todos os dias. Tá insuportável, porque, vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, não sei o que eu faço. De duas, uma. Se você olhar para esse mesmo comportamento, nossa, gente, tá dormindo tarde todo dia, que loucura. Mas para você tá tranquilo, o que você vai fazer? Curta essa viagem, sabendo que na volta, pensa assim, isso é uma coisa para eu consertar na volta, deixa isso para lá. Por enquanto eu vou só curtir. Tudo bem? Tá certíssima? Agora, o que acontece? Se isso estiver te incomodando, que você fala assim, eu adoraria, de repente, aqui botar ele para dormir, deixar aqui com a minha sogra e sair para fazer um passeio de noite, não sei o quê, mas não dorme cedo de jeito nenhum. Você vai ter que prestar atenção para aqueles critérios que a gente já conversou aqui. Vai ter que fazer um pré-sono de qualidade, né? Vai chegar no final da tarde, dá a baixada na bola, faz programas mais tranquilos, evite que essa criança seja super estimulada, que é para conter aquele cortisol. Faz um ritual de sono bem trabalhadinho, no mesmo jeitinho que você faz na sua casa, que você vai perceber que ele vai ter uma aceitação infinitamente melhor a ser colocado para dormir mais cedo,
tá? Porque assim o contexto está mais favorável para isso. Se você deixa a criança no meio da fusarca, né? Então assim, super cheio de estímulos, super cheio de agitação e falar assim, eu gostaria que ele dormisse no mesmo horário, não vai acontecer, tá? Então trabalhe isso com cuidado, que você vai perceber que vai ser possível mesmo que você esteja fora do contexto da criança. Outra dica para você preparar antes de você sair de férias, antes de você viajar, antes de você sair. Procure nessas lojas de celular um aplicativo de ruído branco e coloque no seu telefone. Por quê? Tá percebendo que bebê tá cansado, tá na hora do soninho, mas o lugar tá super barulhento? Pimba, liga o ruído branco no seu celular, porque vai neutralizar esses outros sons e vai facilitar com que esse soninho aconteça, porque dá uma abafada naquela barulheira que tá ali. Às vezes acontece até da gente ir para um hotel, que o hotel é barulhento, né? O quarto fica num lugar assim que é próximo da recepção, sei lá. Então ter esse recurso vai facilitar também com que esse soninho aconteça por mais tempo, com mais tranquilidade. Tá? Lembrando que ligou o aparelho, ligou o ruído branco, ele vai ter que ficar ligado durante todo o tempo do soninho, tá bom? Então assim, isso é uma outra dica boa para ser dada. Outra coisa, gente, que é interessante, se programar de forma a colher benefícios daquele processo. O que eu quero dizer? Você vai viajar de carro, sabe qual é o melhor horário para você fazer essa viagem de carro? No horário da soneca, do bebê ou da criança. Programar para aquele horário. Por quê? Porque se você entra no carro, já está no momento do soninho daquela criança, colocou na cadeirinha, rapidamente vai dormir. Então vocês vão conseguir muito mais tranquilidade durante essa viagem, porque a criança vai estar dormindo a maior parte do tempo. Então use essa cabeça, fala assim, opa, como que eu posso moldar essa história toda? Porque todo mundo sabe, é até piada de Shrek, né? De você viajar com uma criança no carro, que assim, você andou meio metro, a criança começa, tá chegando, falta muito, tá chegando. É realmente muito cansativo. Então tente moldar isso dessa forma que você vai ter mais benefícios, né? Você vai conseguir ter uma coisa um pouco mais tranquila. Agora, se a viagem for de avião, aí você já tem que considerar outras coisas. Se for uma viagem curtinha, doméstica, aqui de 1 hora, 2 horas, não sei o quê, você tem que prestar atenção no seguinte. Geralmente, as viagens de avião, dentro do avião, é muito agitado. Você tem luz que acende toda hora, gente que fala, gente que passa para lá, passa para cá, oferece comida, oferece bebida, manda sentar, manda colocar cinto, é aquela agitação. Se o seu filho, como a minha, for mais sensível, precisar de um contexto ideal para dormir, é melhor você marcar um voo para o horário de não sono. Porque se a criança tiver com sono naquele horário ali, no meio do dia, e o voo foi lá na hora da soneca, a criança é sensível, tá aquela confusão dentro do avião, dificilmente a criança vai dormir e aí vai juntar duas coisas. O estresse do próprio movimento com a falta de sono, aí pode virar aquela crise de choro dentro do próprio avião. Então, assim, é melhor você evitar esse tipo de coisa. Agora, se o voo já for longo, né, tipo voo para outro país e não sei o quê, sim, sem dúvida, programe na parte da noite esse voo, porque aí a melatonina vai estar ali em cena para ajudar que isso tudo aconteça com mais tranquilidade, né? Voos longos durante o dia com uma criança e um bebê é realmente pedir para você ter um estresse maior, ok? Outra coisa, gente, você tá lá na sua viagem, tranquila, não sei o quê, não quer ter compromisso com muita coisa, e você tá montando aquele almoço pós-praia, num restaurante muito gostoso e tal. Tente escolher um restaurante que tenha uma área que tenha menos ruído interno, né? Porque aí você consegue promover um contexto mais favorável para a criança também ficar bem, serena, descansar. Você coloca um carrinho, a criança vai dar uma descansada. Outra dica boa, gente, vai sair da praia, dê um jeito de dar um banho de água doce naquela criança, nem que seja com garrafa de água mineral. Você compra uma garrafa de água mineral e dá banho na criança. Tira aquele grudento do sal, coloque uma fraldinha, nada de areia, nada disso, uma roupinha sequinha. Porque é o seguinte, gente, se essa criança estiver mais confortável, você também estará mais confortável. Imagina uma criança ali cheia de areia, com um pregando da maresia.
ela vai ficar estressada e aí ela vai te estressar também. Então, assim, tente dar essa burilada. Não tem nenhuma ducha ali por perto, na praia, joga uma água mineral. Acredite, hein? Faz diferença, tá? E aí a criança vai ficar mais serena. Outra coisa, a sua criança, o seu bebê, seu filho, já come, já está na fase de alimentar, não está só no peito, porque peito é uma maravilha, né? Se onde você estiver, você oferece o peito, está tudo resolvido. Mas não, já está comendo. Então, uma outra dica que eu te dou é o seguinte: lanchinhos na bolsa. Saia de casa com vários lanchinhos na bolsa. Por quê? Porque você está de férias. Você não quer ter esse compromisso com o horário, de ter que falar assim, ai meu Deus do céu, deu a hora de comer, tem que comer agora. Você não quer esse tipo de compromisso. Então, o que você faz? Com o lanchinho que está ali na bolsa, você dá uma bela de uma enganada, né? Alimenta a criança, deixa ela bem, até que você possa fazer um almoço tardio, né? Um lanche fora de hora, você se garante nessa hora. Porque pense comigo, se você tiver uma criança com fome e ainda com sono do seu lado, é melhor pedir para descer. Porque ali, minha filha, nem o BOP dá conta. Tá? Então, assim, se blinde dessas coisas para você ter mais sossego durante o processo, ok? E outra coisa, que é a última dica que eu quero dar. Tá fazendo uma viagem que é em turma. São vários casais, ou você tá indo visitar a sua família, que você não vê há meses, que tá todo mundo morrendo de saudade de você, querendo saber como é que você tá, como é que tá o bebê, como é que tá não sei o quê. O que vai acontecer? Você vai começar a conversar com esse monte de gente, você vai começar a falar, a interagir, parará, parará. Seu filho, sua filha que está ali do lado, do nada começa a ficar muito agitado, fazer um monte de besteira, né? Ficar assim fazendo umas birras, umas pirraças, gritar, do nada. Algumas vezes, sabe o que isso pode ser? Pode ser ele tá sentindo um pouquinho de ciúmes da sua atenção. Então, uma boa dica que eu dou nesse momento, ao invés de você ficar assim para a criança o tempo todo assim, fica quieto, ai, espera um pouquinho, a mamãe tá aqui falando, ai, que coisa, respeita só um pouquinho, agora é minha vez de falar. Então, uma dica que eu dou é o seguinte, peça licença para a sua turma por 1 minutinho, pega o seu filho, a sua filha, vai para um cantinho isolado, senta com ele e fala assim, vamos ficar um pouquinho juntinho, só nós dois? Porque eu tô com um pouquinho de saudade, eu acho que você tá com saudade também, né? Aí fica ali um pouquinho, faz um chamego, faz um carinho, brinca de alguma coisinha. Agora vamos voltar? Porque agora a mamãe também quer estar com os amiguinhos dela. Vamos voltar? Volta pro contexto onde você tá, que você pode ter certeza que essa criança, esse bebê vai estar muito mais tranquilo para permitir que o seu momento aconteça, né? Porque ela recebeu aquela carguinha ali de amor que às vezes eles não têm essa maturidade para saber como esperar, né? Então, assim, eles ficam assim meio ansiosos e meio se sentindo assim deixados de lado. Então, assim, a melhor coisa para fazer nesse momento não é brigar com esse bebê, não é querer que ele te respeite, ele não sabe fazer isso ainda. Então, assim, você vai lá, dá essa atenção, depois você volta e fala assim, agora é a vez da mamãe, né? E aí as coisas tendem a fluir com mais naturalidade, tá bom? Então, minha gente, o que acontece? De maneira geral, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu enchi vocês aqui de dica de um monte de coisa em relação ao que fazer nas férias, né? Você quer fazer tudo isso? Ótimo. Você não quer fazer nada disso? Não precise também. A parte mais importante de todas é você pensar no seguinte: 1, respire, você está de férias, traga leveza para esse contexto. 2, não tente passar por cima das necessidades do bebê e do seu filho. Porque, na verdade, isso pode sim transformar a sua viagem numa coisa muito chata e frustrante. Então, assim, tente adequar as coisas. Como é que você adequa o seu momento de lazer, o seu momento de respiro com o atendimento às necessidades básicas do seu filhote? Se você equilibrar essas coisas, você pode ter certeza que você vai ter um período de férias muito, muito, muito gostoso, muito prazeroso. E na volta, você encara os ajustes que forem necessários de serem feitos. Tudo bem, minha gente? Então, isso foi que eu preparei. Se alguém tiver aqui alguma dúvida ainda, algo que por acaso eu não falei, tô aqui. Pode trazer o assunto que eu respondo para vocês. Enquanto isso, eu vou puxar aqui de volta a pergunta que foi trazida aqui mais cedo. Quando se fala de rotina, deve-se acordar o bebê no mesmo horário sempre? Já vi dicas de nunca acordar e dicas de acordar. Não sei o que fazer. Olha só, vamos lá.
tem duas coisas, duas respostas dentro dessa mesma pergunta. Uma coisa é o seguinte, é muito recomendável, não só com o bebê, mas com todos nós seres humanos, que nós tenhamos um mesmo horário de dormir e um mesmo horário de iniciar o dia, sempre. Dia útil, final de semana, feriado, que a gente sempre acorde no mesmo horário e durma no mesmo horário à noite, certo? Porque isso é importante para a gente desenhar e para a gente botar em pleno funcionamento o nosso relógio biológico, né? Que vai ter sido estabelecido lá quando a gente começou a fechar o nosso ritmo circadiano, o relógio biológico se estabelece. Nosso relógio biológico, ele dita muitas e muitas coisas do nosso funcionamento, do nosso metabolismo, tá? Então, assim, quando é que a regulagem hormonal, né? Quando que um hormônio sai de cena para dar lugar a outro, tudo isso acontece dentro desse nosso processo do nosso relógio, que a linha principal disso é quais são os nossos momentos de vigília e quais são os nossos momentos de sono, tá? Então, sim, é recomendável que a criança tenha um horário regular de despertar pela manhã. 7 horas da manhã é o horário da criança? Ótimo. 8 horas da manhã? Ótimo. Tente ali. É óbvio, gente, que existe assim, né? Uma aceitação, um jogo de cintura para isso. Meia hora para lá, meia hora para cá não vai fazer a menor diferença, tudo bem? Mas que você estabeleça aquele horário ali, tá? Aí vamos entrar na outra questão, que é a questão das sonecas. Então tem que primeiro entender qual é a faixa etária do bebê. Então, quantas sonecas está fazendo por dia? Quais são as janelas de sono indicadas para aquela faixa etária? E aí é recomendável que você mantenha sempre aquela regularidade, aquela distribuição daquele soninho conforme a indicação da idade e a necessidade do bebê. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Então, gente, janela de sono é um recurso que eu acho fundamental para ajudar a gente no entendimento do nosso bebê, na leitura do nosso bebê. A janela de sono, ela não é um recurso para te tornar um escravo, um refém daquela história que fica o dia inteiro no relógio olhando para aquilo. Eu já falei aqui várias e várias vezes que relógio, aplicativo, todas essas coisas estão nos distanciando da coisa mais importante que existe no mundo, que é a conexão com o nosso bebê, que é entender quais são os sinais que ele está te dando. Quando é que ele está te mostrando que ele está com sono, tá? E isso precisa ser respeitado. Às vezes, esse bebê ele vai ter sono no intervalo um pouquinho diferente daquilo que é sugerido, mas a janela de sono é importante para te ajudar nesse primeiro olhar, nesse entendimento, porque às vezes o bebê não apresenta sinais tão claros de sono. Se a gente fica ali sentado esperando ele dar um sinal de sono e a gente não percebe esse sinal, o que vai acontecer? Esse bebê não vai dormir? E aí ele vai ter acúmulo de cortisol, que é um fato. É uma coisa real. E o acúmulo de cortisol vai gerar toda uma alteração nessa máquina, tá? Então, assim, o sono vai ficando cada vez mais difícil, efeito vulcânico, tá? Que vai explodir lá num fim de tarde complicado, uma noite cheia de despertares, um despertar cedo pela manhã, enfim. Então, vamos lá. Bom senso. Olha para a janela de sono e fica monitorando. Fala assim, nossa, gente, até agora não apresentou nenhum soninho de sono, mas, pô, né, já está muito tempo acordado, então eu acho que valeria eu tentar colocar para dormir aqui agora sim, ok? Então vamos lá. Se você estabelece este olhar, este entendimento, quais são os intervalos corretos de sono do bebê, qual é a quantidade de sono que ele deveria ter durante o dia para que ele se sinta descansado no final do dia, qual é o seu bebê é mais dorminhoco, o seu bebê é menos dorminhoco, olha lá de novo para o que a tabela aponta e olha para o seu bebê. A tabela vai te dar uma métrica, o seu bebê vai te dar a realidade dele. E você vai adequando isso, tudo bem? E o que você vai fazer? Cuidar disso, tanto dessa duração quanto dessa distribuição. Por quê? Porque se o bebê começa a fazer assim, ó, se ele dorme 3 horas de sono agora e daqui a pouco ele dorme 2 horas de sono, ele vai estar trocando o dia pela noite. Ou então, se ele faz assim, ele dorme 4 horas de sono de manhã e aí ele não dorme mais até a hora que ele dormir, acredite se quiser, ele vai chegar no sono da noite cansado. Porque, na verdade, o bebê, ele tem uma coisa que se chama imaturidade neurológica. Então, ele não só precisa de ter o descanso necessário em termos de horas, como ele também precisa ter os intervalos de descanso entre os seus tempos de vigília, para que ele possa se recuperar daquela quantidade de estímulo que ele recebeu. Então, assim, depois de tudo isso que eu coloquei, o que acontece?
Se o seu bebê está dentro desse padrão em que ele está fazendo mais de 2 horas de sono, tá, durante uma soneca, é recomendável que você o acorde sim, desde que você assuma o compromisso de que você vai ajudá-lo a distribuir melhor esse soninho. Então não é simplesmente acordar um bebê e assim, pronto, agora você não dorme mais. Que aí também não resolve a questão, certo? Então assim, você tem que resolver isso assumindo o pacote completo. Dormir muitas horas de uma vez só não é positivo, porque não está atendendo isso que eu acabei de dizer que é a necessidade do bebê. Mas também interromper o sono e não ajudá-lo a organizar também não é uma coisa bacana de ser feita, tá bom? Então, entenda o pacote completo e tudo o que precisa ser feito, que vai além de só acordar ou não acordar. E tem uma outra coisa importante que eu quero dizer aqui também. Sabe aquele conceito de horário de soneca? Horário fixo de soneca? Aquilo também não é legal não, gente. Na verdade, o que a gente fala é o intervalo regular de soneca. Agora, isso pode trazer variações. Então, assim, vamos supor, você tem um horário de acordar do seu filho que é 7 horas da manhã, mas teve um dia que ele perdeu o sono às 6 horas da manhã. E não teve Cristo que fizesse ele voltar a dormir. Então, o que acontece? Ele está 1 hora antecipado. Então, você manter aquele horário de soneca no mesmo horário de sempre pode não ser nem um pouco bacana, porque o seu filho pode não conseguir chegar até lá. E se você ficar forçando essa barra, o que vai acontecer? Ele vai estar super cansado. Tudo bem? Isso para te dar um exemplo. Então, na verdade, o horário fixo de soneca não é uma coisa bacana. A gente considera intervalos regulares de soneca. E outra coisa, acordar desde que você entenda o que precisa ser feito no pacote completo. E aí sim você assume a responsabilidade inteira. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ansiosa para fazer o curso. Faça, querida, faça. Tô te esperando. Tá com quantos meses agora? 3? É petitinho? Me conta tudo. Então, vem fazer o curso. Você vai gostar muito, porque a gente fala sobre tudo isso, todas essas possibilidades aí. Tá bom? Então, gente, pelo que eu tô vendo aqui, não tem mais nenhuma dúvida. Vocês querem comentar? Fez 3 no sábado. Ah, parabéns! E esteja preparada, né? Respira, porque esse momento é um momento potencial de dificuldade. E agora que eu estou entendendo melhor a sua pergunta, com 3 meses de idade, realmente ainda não existe uma rotina muito estabelecida. Agora é que isso vai começar a se desenhar com mais clareza, tá? Então agora é que você vai começar a perceber que o bebê vai começar a organizar esse soninho melhor. Então ele vai começar a ter horários mais certinhos de sono, vai começar a caminhar ali para 4 sonecas por dia, daqui a pouco se organiza para 3, tá ok? Então aí é que a gente começa a olhar e falar assim, opa, agora a coisa está um tanto mais regular do que antes, tá? Você é maravilhoso. Oh, meu Deus, que fofa, socorro! Calma, calma. Tudo passa, tudo passa. E é o que eu sempre falo aqui, gente. As nossas conversas, elas são mais com o intuito, assim, de esclarecer o que vem a ser, esse contexto todo, o que está por trás desse contexto todo, do que assim, foge pra montanha. Não é isso, tá? Assim, às vezes você tá lá no meio da sua vida e começa um turbilhão e você fica assim, o que aconteceu, meu Deus do céu? O que eu fiz? É o leite que agora tá envenenado, que a criança dormiu de um jeito, acordou de outro? Né? Não, então é importante a gente ter conhecimento dessas coisas, para que se por acaso bater aí na sua porta, você fala assim, opa, eu sei que isso aí não é anormal e que vai exigir de mim muita entrega, mas que vai passar e que vai se resolver, tá bom? Então assim, força que vai dar tudo certo. Esse início é delicado mesmo. Então eu sempre falo, compense a delicadeza desse período com muito grudinho, muito cheirinho, muito chamego, sabe? Aquele cheirinho de leite. Porque assim, eu sei que a gente não gosta de ouvir isso nessa fase não, mas vai passar e você vai ter saudade. Então assim, né? Falei isso bem rápido, que é pra ninguém me xingar. Pois é, você vai ter saudade. Falei de novo. Então, gente, mais alguma coisa? Ó, ainda faltam alguns minutinhos. O meu bebê também briga muito com sono, principalmente de dia. Preciso ninar, dar peito, normal, estou acostumando mal. Qual a idade, Fernanda? Gente, toda vez que vocês colocarem uma perguntinha aqui pra mim, um comentário, nunca se esqueça de colocar a idade do bebê ou da criança. Isso faz toda a diferença no que eu vou trazer pra vocês como resposta, tá? Vou esperar aqui você falar, Fernanda, qual é a idade do bebê pra saber por que será que ele ainda tá 3 meses. Acontece. O que vai acontecer é o seguinte,
Primeira coisa que você precisa entender. Nessa faixa etária, o sono do bebê é picadinho. Então, o bebê, ele não vai fazer aquele padrão assim, ó, de que você vai botar para dormir, ele vai fazer horas de sono dormindo. Isso pode acontecer? Pode, mas isso é característica do bebê. De maneira geral, o bebê não vai fazer mais do que 3 horas de sono contínuo, nem de noite, tá? Então, é um sono picadinho mesmo. Então, assim, o que acontece? Quando ele briga muito com o sono, você vai ter que prestar atenção em várias outras questões. Então, assim, eu costumo dizer que quando o assunto é sono, por que o bebê não dorme? Você tem que fazer uma famosa, assim, ó, lista de pontos que você vai botar ali no seu caderninho e que todos os dias que você se fizer essa pergunta, o que será que aconteceu? Você pega essa lista e você vai ticar ponto por ponto. Então, você começa lá. Como é que está o ambiente do sono? O ambiente do sono está favorável para que o sono aconteça? Tá? Ih, não, ó, isso aqui rolou, preciso corrigir isso. Está muito frio, está muito quente, preciso corrigir isso. Como é que está a questão do dia, do horário das sonecas? Eu estou respeitando o horário da soneca, porque meu bebê tem 3 meses, ainda é muito difícil entender sinal de sonolência. E a janelinha de sono, ó, é desse tamanho. Então aí quando a gente vê, pumba, perdeu uma janelinha, o bebê fica mais cansado e aí, ó, ele vai brigar mais e mais e mais com esse sono. Porque eu já falei aqui, mas eu não me incomodo de repetir quantas vezes for necessário, porque é importante vocês entenderem. O que quer dizer o tal do efeito vulcânico, gente? O nosso corpo, ele tem 2 hormônios que são prioritários nessa história aí de dormir e acordar. Melatonina, cortisol. Cortisol aparece no final da madrugada ali, ele começa a aparecer para anunciar o dia que está chegando. Quando dá 8 horas da manhã, ele está no ápice da sua presença no nosso corpo. É o hormônio da atividade, o hormônio de botar a gente para produzir, certo? A melatonina é o hormônio do sono, que atua junto com a serotonina. O que acontece? Quando a gente tem o bebê, chega lá o horário da sua primeira soneca, o bebê não dorme naquela soneca. O que acontece? Aumenta a taxa de cortisol no corpinho do bebê. Por que aumenta isso? Porque o nosso organismo entende o seguinte recado. Opa, não dormiu, então na verdade quer produzir mais, então eu vou dar mais recursos para que essa produção aconteça. Aumenta o cortisol, certo? O que acontece? Por aumentar o cortisol, o bebê vai encontrar mais dificuldade para dormir, porque na verdade o cortisol bloqueia a atuação da melatonina. Então, o que vai acontecer? A próxima soneca já vai ser mais difícil de acontecer. O bebê vai relutar mais. Olha que coisa mais doida. O bebê está super cansado, ele está precisando dormir. Só que dentro do corpinho dele está acontecendo um processo muito doido, que o hormônio está impedindo ele de entrar nesse processo. Aí vai essa segunda soneca, também não rola do jeito que deveria. O que vai acontecer? Mais injeção de cortisol. E isso vai se somando, vai se somando e vai acontecer lá no final do dia aquilo que é chamado pela Elizabeth Pantley de efeito vulcânico, que é quando isso tem uma explosão. Sabe a hora da bruxa? Choro incontrolável, dificuldade de beber acalmar, muito ranzinza, arranhetando para tudo. É caracterizado por isso. O que vai acontecer? Não só você tem mais dificuldade de botar esse bebê para dormir durante o dia, como o momento do sono vai ser mais difícil de você colocar para dormir. A noite provavelmente vai ser marcada por mais despertares, por um sono mais agitado. Sabe aquele bebê que começa a dormir, daqui a pouco tem uns espasmos e acorda? Isso. E aí o que acontece? Ele pode acordar também mais cedo pela manhã. Então o que a gente precisa fazer? Zelar pelo soninho. E aí a gente volta para aquilo que eu acabei de falar. Necessidade da janela de sono. Tá? Então, respondendo aqui a Fernanda, você tem que fazer esse checklist de tudo. O que está acontecendo? Outra coisa, emocional. Primeiro trimestre, bebezinho mais inseguro, bebezinho necessitando mais colo, mais conforto, mais presença de mãe, mais chamego, mais tempo de peito. Mas tudo isso porque o bebê, se ele se sentir de alguma maneira mais inseguro, ele vai ter dificuldade de dormir. Então, tem que fazer aquele verdadeiro checklist que a gente aprende lá no workshop. Que checklist é esse, Ana? A gente aprende. Quais são os pontos que a gente precisa checar todas as vezes que a gente tiver essa dúvida assim, o que está afetando o sono do meu bebê hoje? Ok? Então, vamos lá. Quem mais aqui? Nayara, o meu bebê só dorme no peito dia ou noite, sempre está com sono. Dorme e já acorda com sono ou estressado. Ele fez 5 meses hoje.
Vamos lá, Nayara. O que você está descrevendo aqui pra gente já induz um pouco da resposta, tá? Então, primeiro, se ele está sempre com sono e estressado, a qualidade de sono dele não tá legal. Então, precisa ser olhado não só a quantidade de sono, como a qualidade. Ok? O que eu quero dizer com isso? Diferença de uma coisa para outra. Quantidade é quanto ele está dormindo mesmo. Distribuição de horários. Então, assim, tá, já te respondo aqui, Adriana. Então, assim, amo suas dicas. Obrigada, Fê. Então, assim, quando Tá, eu estava falando aqui sobre a quantidade de sono. Então, assim, se ele fez a duração indicada, se a organização, né, o intervalo entre os sonos está correto, a gente está falando de quantidade. Agora, qualidade. O que é qualidade? O que você diz aqui? Ele só dorme se for no peito, certo? Então, o que acontece? Quando um bebê está apresentando um padrão que tem muita dificuldade de adormecer ou permanecer dormindo, a gente precisa avaliar assim, o que está acontecendo no momento exato que eu coloco esse bebê para dormir? Como que eu faço esse bebê adormecer? Tá? Porque assim, ali vai te dar um indicativo. Se você faz o bebê dormir sempre no seio, você traz o bebê para o seio e aí ele vai lá, ele precisa, né, dar uma sugadinha para ele dormir. O que está acontecendo nesse processo? Você está criando uma certa confusão para o bebê. Porque assim, esse seio, além dele cumprir lá o que ele cumpriu na história, né? O papel de nutrição exclusiva. Além disso, um papel de afetivo exclusivo, porque durante os primeiros meses de vida o bebê sim acha que o seio é a única fonte de conforto que ele tem. Mas à medida que ele vai crescendo, a gente vai trazendo outras formas de conforto, tá? Não é que eu tô dizendo que é para tirar o seio, outras, somatório, mais, tá? Então o que acontece? Para que isso? Justamente para a gente começar a construir essa separação. Então, assim, o bebê, ele pode e deve ser confortado o tempo todo que ele sentir essa necessidade, mas ele não pode ser colocado em sono através daquele recurso, porque senão aquilo está se configurando uma coisa que a gente chama de indutor do sono. E aí o bebê, por ele ter aquela imaturidade neurológica que eu já mencionei, ele vai ter probabilidade de maiores despertares a cada término de ciclo de sono, provavelmente em torno de 1 hora. Isso significa que provavelmente o seu bebê vai acordar a cada 1 hora da noite requisitando o seio. Na verdade, esse seio que ele está requerendo não é nem porque ele precisa de nutrição e nem de conforto totalmente. É porque o ciclo de sono interrompeu, despertar. Ele só entendeu até hoje que para ele dormir, o único jeito dele dormir é com a boca no seio. Então a gente precisa fazer um trabalho para ensinar esse bebê a adormecer de uma outra forma, tá bom? Esse é o trabalho que precisa ser feito. Então, deixa eu ver aqui quem mais. Então, a Adriana me perguntou assim, esse efeito do cortisol acontece só quando pula a soneca ou quando faz soneca muito curta que não completa um ciclo de sono? Excelente pergunta. O cortisol, ele pode ser aflorado por vários motivos, né? Então, assim, quando ele pula a soneca, quando ele não descansa o que ele precisava, quando ele tem um excesso de estímulos durante o dia. Então, quando a gente fala assim, olha, que você expõe o bebê muito pequenininho a eletrônicos, a televisão, é muito estímulo cerebral para aquele bebê. Então, ali, ele está tendo um aumento de cortisol também. Quando você deixa um bebê entrar numa crise de choro, muito longa. Olha que loucura. Por que aquela hora da bruxa é tão delicada? Porque ela acontece porque já existiu um acúmulo de cortisol, certo? Então, aquele acúmulo de cortisol causou aquele momento de estresse tão grande. Só que aí o bebê entra em choro. Só que ele está numa crise tão grande que ele tem muita dificuldade de se acalmar nessa crise. E quanto mais ele chora, aquele choro inconsolável, que nesse caso não é um choro de alívio de estresse, não, porque é um choro nervoso, tenso, ele vai ter também mais probabilidade de aumento de cortisol, tudo bem? Então é por isso que a gente diz o seguinte, quando o bebê está em crise, não é o momento de você ficar botando o bebê para dormir, forçar o bebê, não. Você precisa tirar o bebê daquela crise, dar muito conforto, muito colo, muito chamego, muito cuidado para que ele se acalme. Então assim, você pode dar um banhozinho morno, você pode fazer qualquer coisa que você achar que vai ser um recurso para acalmar aquele bebê. Mas eu acabei de dar um banho, dá outro. Né? Desde que você não use produto de higiene. Então, assim, dá outro. Qualquer coisa que seja para acalmar esse bebê. Porque ele precisa sair dessa crise. Na hora que estabilizar, aí sim, aí você começa o processo de colocar o bebê para dormir novamente. Tá bom? Porque ele vai estar um pouco mais preparado para isso.
Deixa eu ver aqui quem mais entrou aqui. Marina. Meu filho tem 4 meses e acorda umas 5 vezes à noite. Troco fraldas, dou mamadeira e ele acorda mesmo estando alimentado e seco. Então, aí você já trouxe algumas questões também, que é o comportamento na madrugada. Será que a gente precisa trocar a fralda do bebê todas as vezes na madrugada? Será? Certo? Será que a gente precisa dar mamadeira para o bebê 5 vezes? Será? Será que essa mamadeira está nutrindo esse bebê? Tem que avaliar tudo isso, tá? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Estou dizendo que precisa avaliar. Então, assim, a quantidade de leite não está muito grande. Então, assim, será que ele não está ficando pesadinho? Será que a troca de fralda não está agitando muito o bebê e está deixando ele com mais dificuldade de voltar a dormir? Será que para o bebê não está tendo um entendimento de que assim é como se fosse um dia, porque assim eu tenho intervalos de sono muito curto e depois o processo volta a acontecer comigo como se fosse de dia? São pontos para você pensar e avaliar. É importante construir para esse bebê a diferença entre dia e noite, tá? Obrigada, vou começar a praticar isso. Carla, boa noite, Ana. Com 2 pequenos, 4 anos e 1 ano e meio. Me vejo tentando um equilíbrio entre uma manter as sonecas regradinhas para evitar o efeito vulcânico e todo o transtorno que vem junto, e uma leveza. Carla. Ai, né? Grande dificuldade da maternidade, eu costumo dizer. Eu acho que é muito, muito difícil. Eu, Ana Laura, estou aqui fazendo o meu depoimento pessoal e isso, para mim, é a coisa mais difícil. Onde está o limite entre o controle e a necessidade de leveza e aceitação daqueles processos, tá? Que assim, que o perfeito muitas e muitas e muitas vezes não é possível. E que nesse caso, esse perfeito acaba sendo o grande inimigo da gente. Porque a gente fica perseguindo alguma coisa que não é possível. Então assim, parabéns por você ter essa consciência e siga nessa história. Então assim, siga sabendo disso. Que assim, o seu esforço nesse sentido já é a coisa mais importante de todas, tá? É o mais importante de tudo. Então assim, vai ter um dia que vai acontecer melhor, vai ter outro dia que não vai ser tão bom, porque você tá ali, ó, equilibrando esses 1000 pratinhos, tá? Então assim, acima de tudo, saber olhar pra você nesse momento e falar assim, cara, eu fiz tudo o que eu podia, até naquele dia que foi todo cagado. Eu fiz tudo o que eu podia fazer hoje. E esse foi o melhor que eu dei conta de fazer. Então, assim, vou respirar, vou grudar aqui nos meus filhos, curtir essa história e amanhã é um novo dia, tá? É isso que a gente precisa fazer. Não estou falando isso como uma coisa fácil, não. Eu acabei de dizer aqui que isso é o meu grande desafio de todo dia. Todo dia. Mas é o que a gente precisa fazer. Até por um pouco de sanidade, né? Nossa e dos nossos pequenos. Deixa eu ver aqui quem mais que tá aqui. Como ele acorda, eu vejo se ele está seco, tento fazer de tudo. Não precisa, Marina, não precisa, tá? Se você mantiver uma troca de fralda constante, bem cuidadinha durante o dia, durante a noite você não precisa trocar a fralda. A não ser em casos clássicos, claros, né? Tipo assim, se fez aquele cocô homérico, se você viu que o xixi vazou. Então assim, óbvio que você vai trocar a fralda, mas assim, esse hábito de assim, a cada mamada trocar a fralda durante a madrugada não é necessário, tá bom? Mas tome todo o cuidado para que durante o dia você mantenha muito bem essa troca de fralda assídua para que a coisa flua melhor. Minha dificuldade é conciliar os dois, eu sei, eu imagino o que é. E assim, você vai precisar, Carla, sempre pensar o seguinte. Existe uma máxima, né, que eu reforcei lá no curso que eu fiz do IMPI, que é assim, para cada bebê, para cada criança, um adulto. Essa é a conta ideal. Então, por exemplo, se você está falando de gêmeos, tá? Então, assim, o pai está trabalhando, né, que a gente vive essa cultura louca que, assim, os pais têm 5 dias de licença. E aí você tem uma mãe e 2 bebês. Então, o que a gente fala é o seguinte, para fazer o ideal, aquilo que está lá, sugerido no livro, tarará, tarará, é necessário ter uma babá ali acompanhando, ou uma avó, né? Um outro cuidador full time nesse processo. Porque aí cada adulto tem um bebê, ou uma criança, que é o seu caso, para cuidar.
Agora, se é você sozinha que está tendo que equilibrar esses dois pratinhos, você vai praticar a regra do possível. Então, assim, pensa em coisas assim, durante o ritual do sono, você vai sempre colocar para dormir primeiro, né, à noite, por exemplo, aquela criança que dá mais trabalho, porque senão você vai estressar os dois. Então, pega aquela criança que é mais difícil, que é mais ranhetinha, e é com ela primeiro que você vai fazer o ritual do sono, vai colocar para dormir. Enquanto você está fazendo o ritual do sono de um, prepara alguma coisa para o outro fazer. O que seria essa outra função? Com quem ele consegue ficar sozinho? Quem poderia estar com ele? Prepare algumas atividades, né? Crie algumas coisas. Hoje você vai brincar de sucata, amanhã você vai... Então vai criando coisas para que essa outra criança esteja atendida. Fez o ritual de sono de um, colocou para dormir, volta para o outro. De novo, no possível, tá? E aceitando que aquilo que você está fazendo, que é o possível, é definitivamente o melhor. Ok? Gente, faltam 5 minutos. Se alguém tiver mais algum comentáriozinho aqui, mete bronca, vamos falar, vamos trocar. E queria até propor, assim, alguém tem aí de bate-pronto uma ideia pra gente falar na semana que vem? De um tema? Estou à procura de temas, assim, interessantes, que rendam, assim, uma conversa de muito tempo. Então, se alguém tiver... Qual o ritual de sono ideal? Queria umas dicas. Marina, na verdade, o ritual de sono ideal não existe, né? Porque, assim, depende de cada criança e de cada funcionamento de cada família. Mas, assim, e tem outra. O ritual de sono, ele varia também. Porque, assim, o que acontece? Quando um bebê é recém-nascido, está no primeiro mês, ele vai ter uma janelinha de sono curta e ele vai ter menos tempo entre um momento de ser colocado em sono e outro. Então aí você faz um ritual mais simples, que é para você simplesmente marcar aquele momento. Então durante o dia, provavelmente isso vai ser o quê? Mamou, trocou a fralda, 1 minutinho ali de interação e já coloca no suedo ou no charutinho e coloca para dormir de novo, né? 4 meses, eu não sei se ainda usa charutinho. Esse processo. Sendo que à noite você precisa fazer um ritual mais elaborado, porque além de marcar um momento de sono, que é o papel do ritual de sono, o ritual de sono noturno, ele também marca a transição entre o dia e a noite. Então ele tem que ser mais elaborado. Aí você tem que trazer mais coisas para isso. E aí você escolhe o que você quiser. Um momento de historinha, se o bebê for maior, uma massagem. Meu bebê tem 2 meses e não tem uma rotina de sonecas, é normal? O que você está querendo chamar de rotina de soneca? Tipo assim, não tem horário certo de dormir? É normal. Mas se você zela do soninho dele para que ele tenha sonecas sempre com intervalos regulares, isso é importante. Não use mais charuto, ele não cabe, tá? Então, assim, na verdade, você vai fazendo isso, sabe, Marina? Você vai criando isso. E à medida que a criança vai crescendo, vai ficando mais velha, diferente do que as pessoas imaginam, aí elas precisam de rituais e precisam de rituais mais elaborados. Porque, na verdade, a criança, quanto mais velha ela vai ficando, mais difícil vai ser para ela se desligar da atividade que ela estava fazendo e se entregar para o momento do sono. Então, a gente precisa de alguma coisa mais característica para fazer essa transição, tá bom? Então, o ritual do sono é algo que precisa ser definido sobre os critérios da própria família, qual é a sequência que você quer fazer sempre, e mais do que isso, sabendo que à medida que o bebê vai crescendo, você precisa adequar. Faltam só 2 minutos, então eu já vou deixar a minha despedida aqui para vocês, né? Se surgir alguma coisa e der tempo eu falo, mas muito obrigada pela participação de hoje. Lembrando que a gente vai estar aqui agora, né, com essa live aqui, vai estar disponível no YouTube para quem não assistiu tudo. E uma excelente semana para vocês. Vamos continuar trocando aqui. Me mandem sugestões de tema e perguntas e dúvidas, que eu tô sempre assim respondendo, né? Não em cima da hora como eu gostaria, mas não deixo de responder as perguntas das pessoas que me mandam, tá bom? Pode mandar aqui. E tem dormido bem, porém para dormir depois das 22 horas é muita dificuldade. Não vai dar tempo de eu falar agora, mas assim, foca na questão dessa organização do dia e da noite. 25 dias ainda é muito pequenininha. O sono vai ser praticamente igual de dia e de noite, de dia e de noite. Ela não vai dormir muito tempo seguido. Isso vai acontecer com o tempo. Tá bom? Beijo gigante para vocês. Esmagões nos nossos bebês e nos nossos filhotes. Curtam as férias o máximo que vocês puderem. Uma boa semana para todos nós e até segunda que vem. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.